Fala pessoal, beleza? Que bom que você está aqui no canal do Ministério Multi. O Multi é um ministério de adolescentes da Primeira Igreja Batista de Marília. O meu nome é Davi Jardim e eu tenho liderado esse ministério junto com a minha esposa, Dona Jamila. Deus tem feito coisas poderosas nas nossas vidas e eu tenho certeza que você é parte disso. Se você é daqui de Marília, mas não é de nenhuma igreja, se você está aqui pela primeira vez, a gente quer te dizer que você é muito bem-vindo. Não deixe de nos procurar, de mandar uma mensagem nas nossas redes sociais para que a gente possa te conhecer melhor. Se você é de alguma outra igreja ou de outra cidade, você também é muito bem-vindo e nós queremos te dizer que nós prezamos muito pela vida em comunidade na igreja local. Então não deixe de participar da sua igreja, de assistir os cultos da sua igreja, de mandar um grande abraço para o seu pastor. Fechado? Tamo junto e que Deus te abençoe. Agora sim, deixa eu te dar o tema da mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre graça. Fala graça. Nós vamos falar sobre graça. Não é verdade? Esse tema que tá sendo tão abordado aí na internet, nos webcrentes, nos pregadores do YouTube, esse tema que todo mundo está tweetando, falando a respeito disso. Que tal se a nossa igreja fizer uma série de mensagens, e é exatamente isso que nós estamos fazendo, a respeito da graça de Deus, para que você possa ter uma compreensão bíblica e verdadeira sobre a graça. Então você vai abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios. Detalhadamente aqui, só para eu ajeitar aqui, que agora não ficou bom, viu, Rafa? Isso aqui? Você gostou, né, mano? Ó, livro de Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Presta atenção, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de toda a ira. Presta atenção, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, dá um amém no seu lugar. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Se vocês aqui somos nós, dá um amém no seu lugar, mano. Pela graça nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada por sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês, nós, eu e você, somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Meu irmão, eu e você, nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, mediante a fé. Que fé é essa? Fé no sacrifício de Jesus. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Graça. Nós fomos salvos de graça. Sabe, você vai perceber na palavra de Deus que Deus é um Deus que Ele se importa conosco. Deus é um Deus que Ele quer se relacionar conosco, e você vai perceber que Deus sempre toma uma iniciativa. Deus veio até nós, certo? Nós só existimos porque Deus nos criou. Você não é obra do acaso, não, meu irmão. Minha irmã, você não é obra do acaso. Deus tem um plano na sua vida. Deus pensou em você, Deus te planejou, Deus te criou. Você não é um acidente. Você não é fruto simplesmente de algo biológico que aconteceu entre seu pai e sua mãe. Não, você é um propósito de Deus, vivo e operante aqui na terra. Se você está aqui pela primeira e pela segunda vez, talvez você ainda possa ser que você ainda não conheça o seu propósito, mas se relacione com o Senhor Jesus Cristo, ame a palavra de Deus, e eu tenho certeza que você vai descobrir o propósito que Deus tem específico para a sua vida. Isso foi de graça, Deus toma a iniciativa. Quando o homem pecou, nós já vamos falar sobre isso, mas quando o homem pecou, Deus enviou seu Filho, Jesus. Deus, presta atenção, não fomos nós, porque nós não podemos fazer absolutamente nada para nos salvar. Eu e você, a gente não consegue, porque a gente é pecador demais. Então que a gente consegue fazer pecado atrás de pecado. Mas por causa daquilo que o Senhor Deus fez, hoje nós temos acesso à salvação. Porque Deus enviou o seu único Filho. Esse único Filho se despiu da sua glória. Presta atenção, Ele estava no céu, reinando.
eternamente ali, ó. Mas ele se despiu da sua glória, ele se tornou semelhante à criação. Ele estava, no momento que Deus formou o homem do pó da terra, Jesus estava presente. Jesus se torna semelhante à criação, para que hoje nós possamos ser salvos. E nós não temos participação nessa parte. Sabe por quê? Porque foi Deus que fez, e foi de graça. Fala graça. Foi de graça. Nós recebemos a salvação de graça. E o próprio apóstolo Paulo fala na carta dos Efésios que a salvação foi de graça e que ela não é por obras, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém possa falar, eu fui salvo porque eu sou muito bom. Pastor Enéas, eu sou o cara que mais dou a cesta básica na primeira igreja batista de Marília. Por isso eu fui salvo, porque eu sou muito bom. Meu irmão, isso não tem nada a ver. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos as boas obras exatamente porque nós já fomos salvos. E agora, em gratidão por causa daquilo que Jesus já fez, nós tentamos fazer algo para tentar viver de acordo com esse chamado. Mas nós nunca vamos conseguir equiparar. Por mais que nós façamos boas obras, por mais que a gente faça doação de cesta básica, por mais que a gente se esforce, nós nunca vamos conseguir equiparar o nosso sacrifício com o sacrifício que Jesus fez por nós. Posso ouvir um amém, não? Foi de graça, gente. Tem alguém aqui que desfruta da graça e do amor de Deus? Agora, sabe o que é mais interessante? Presta atenção, porque aqui tem uma chave muito importante para você compreender essa pregação. Tudo que é de graça para você, custou algo para alguém. Vou repetir. Tudo que é de graça para você, custou alguma coisa para alguém. Certo? Se a salvação foi de graça para nós, foi porque alguém pagou esse preço. Não tem nada que vem de graça que cai do céu assim à toa. Alguém pagou esse preço. Quem foi que pagou esse preço da salvação? O próprio Senhor Jesus. E qual foi esse preço? Se despir da sua glória e viver uma vida de santidade que nós jamais poderíamos viver. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, como o pastor Fabiano falou no culto das 5, mensagem poderosíssima, maravilhosa, ainda bem que foi filmada porque eu vou assistir de novo, incrível. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é o Deus encarnado, o Deus homem, certo? E aquele que não possuía nenhum pecado, foi acusado injustamente, por causa dos nossos pecados, por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Jesus Cristo foi traído por Judas, foi espancado pelos soldados romanos. Eles pegaram um caniço, eles bateram em Jesus, eles açoitaram Jesus, eles cuspiram em Jesus, eles arrancaram a barba de Jesus. Eles pegaram uma coroa de espinhos, eles fincaram esses espinhos na cabeça do Senhor Jesus. E Jesus Cristo era inocente, não tinha pecado nenhum. Eles fizeram tudo isso. Eles fizeram Jesus Cristo carregar a cruz pela via dolorosa. No Calvário, eles pregaram Jesus na cruz, como você já sabe. Jesus morreu e a cruz era o pior tipo de morte, pior condenação que existia no Império Romano, para os piores bandidos. E o Deus homem, o Criador de todas as coisas, o meu Salvador e o seu Salvador, Ele pagou esse preço, Ele se humilhou para depois ser exaltado, para que hoje eu e você fôssemos salvos. Então deixa eu te falar uma coisa, foi de graça para nós, mas não foi barato, custou para alguém, custou a vida do único inocente que passou por essa terra, o Senhor Jesus Cristo. Foi de graça para nós, mas custou para Jesus Cristo. E aí que tem uma coisa muito interessante. Por quê? Porque a pregação da graça está pop. Porque a pregação da graça está rolando no YouTube. Porque a pregação da graça dá like. O problema é que a pregação da graça moderna, que dá like no YouTube, que dá inscritos, é a pregação da graça barata, da graça sem responsabilidade. Como assim, Davi? A graça exige de nós responsabilidade. Foi de graça sim, nós recebemos a salvação, mas agora devemos viver de acordo com o Rei. Nós agora fomos transportados, certo? Saímos do reino das trevas, fomos transportados agora para o reino da luz. Então agora devemos viver de acordo com o Rei, e não da forma como nós queremos viver. O problema é que estão pregando por aí na internet uma mensagem de uma graça barata, onde você não precisa se arrepender dos seus pecados, afinal de contas Jesus Cristo já fez tudo. Onde você não precisa buscar o processo de santificação, afinal de contas Jesus Cristo te perdoa, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te entende. Então se você é viciado em pornografia, se você trai a sua namorada, não tem problema, afinal de contas Jesus te ama e no final das contas vai dar tudo certo. Mentira! Mentira!
Isso é uma coisa muito séria, porque a palavra de Deus traz uma responsabilidade sobre o pregador da palavra. Nós não podemos pregar outro evangelho que não seja o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo deixa muito claro isso, ele diz, seja anátema. Sabe o que significa anátema? Significa, seja maldito aquele que pregar outro evangelho. Meu irmão, misericórdia. É por isso que toda vez que eu vou pregar aqui no púlpito, tinha uma frase no púlpito antigo, a gente vai mandar fazer uma placa e vai colocar aqui, na verdade, pastor Domingos, bem bonito com a frase. Tinha uma frase que o pastor Domingos deixava escrito no púlpito, que era assim, ó, todo aquele que subir nesse púlpito e não pregar Jesus Cristo, seja maldito. Meu Deus, como assim? Sabe por quê? Porque aqui na primeira igreja batista de Marília nós temos um compromisso com a palavra de Deus, com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te garanto que você vai entrar aqui, 4 cultos por domingo, sábado, sexta-feira, terça-feira online com os pastores. Eu te garanto que você vai ouvir palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Porque eu não quero, pastor Domingos não quer, nós não queremos um dia estarmos diante de Deus e Deus falar assim, vocês não foram fiéis à palavra, vocês pregaram o evangelho recortado. Não, não. Mesmo que você saia daqui um pouco chateado comigo, não tem problema, sai chateado, mas se arrependa dos seus pecados, muda de vida, porque evangelho de verdade traz conversão, confronta o meu pecado, confronta o meu erro. O Davi de hoje não pode ser o mesmo Davi daqui 10 anos, não, porque senão eu não mudei nada, senão eu não dei fruto no Espírito, senão eu não sou um convertido. Tem alguém comigo aqui? Dá um amém. É por isso que a graça, ela exige de nós responsabilidade. Você recebeu sim a salvação de graça, e no momento que você foi salvo, você foi justificado, você foi adotado para a família de Deus, você foi lavado, você foi regenerado, Deus trocou a sua natureza, glória a Deus, mas agora começa um processo de santificação. Tudo aquilo que acontece de imediato no momento da salvação, foi Deus que ministrou no seu coração, glória a Deus, aleluia, foi de graça, mas agora a santificação é um processo entre nós e Deus, o Espírito de Deus me chamando para a santificação, e eu respondendo o Espírito de Deus em santidade, abrindo mão do pecado, abrindo mão da minha natureza carnal, abrindo mão dos meus desejos e obedecendo a palavra. Eu poderia ler um monte de texto aqui, mas eu quero ler uma parte do livro de Hebreus com você, e depois a gente pode, mais para frente, nas próximas mensagens, teremos mais textos, mas preste atenção, olha isso aqui, olha que legal, se continuarmos, Hebreus capítulo 10, versículo 26 até o versículo 31, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, presta atenção, se continuarmos a pecar então de qualquer jeito, depois de termos conhecido a verdade a respeito de Jesus, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Misericórdia, pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. Pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não tem que ter medo de pecar por causa do demônio, você não tem que ter medo de pecar por causa do capeta, porque o capeta é um imundo, e a gente já sabe qual que é o destino dele, está lá no Apocalipse, ele vai ser lançado lá de fogo. Você tem que ter medo de pecar por causa da tua eternidade longe do Senhor Jesus. É por isso, essa é a tua motivação que tem que ser de se afastar do pecado. Não é, se eu pecar, o capeta vai bater na minha porta. Meu irmão, aquele está em Cristo, o maligno não lhe toca. Você não tem que ter medo de demônio não. Agora, o negócio é que quando você peca, você não está ofendendo o diabo, você está ofendendo o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, o Eterno. Então a gente tem que tomar cuidado, entender a nossa responsabilidade como filho de Deus e viver de acordo com isso. E aí quando a gente peca, ao invés da gente fugir de Deus, a gente corre aos pés da cruz, onde nós encontramos graça, perdão, misericórdia e amor do Senhor Jesus que foi derramado por você. Existe perdão, existe graça, existe reconciliação, e glória a Deus por isso, porque cada vez mais nós podemos abrir mão dos nossos pecados e viver em santidade. Posso ouvir um amém? Então, abandona a prática do pecado. Davi, mas todo mundo peca. Eu sei que todo mundo peca. Eu não estou falando aqui daquele pecado que de repente você está no trânsito, cortou alguém na sua frente, você deu uma buzinada e falou, meu Deus. E aí, quando você viu, você já pecou. Isso aí
é uma coisa. Agora, aquele pecado, quando o cara fica maquinando o dia inteiro, pensando, projetando, uma semana, 7 dias bolando um plano mirabolante para cometer esse pecado, cuidado, talvez essa pessoa não se encontrou verdadeiramente com a graça de Deus, porque a graça de Deus nos impulsiona a viver em santidade. E aí a gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender que a graça de Deus sempre esteve presente, porque um problema também é que o pessoal fala que a graça de Deus só se encontra de Mateus para frente, pastor David, e está errado. Deus, se a graça pertence a Deus, e se Deus derrama a graça sobre a nossa vida, Deus é eterno, logo a graça é eterna, logo nós temos que olhar para a palavra de Deus, até mesmo no Velho Testamento, e encontrar graça. Posso ouvir um amém? Então é isso que nós vamos fazer nessa noite, sabe por quê? Deixa eu te falar um negócio. Misericórdia é quando Deus, eu vou até ler essa aqui, para eu não falar errado, que essa frase do pastor Domingos é maravilhosa. Olha isso aqui. Misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. Sabe o que significa misericórdia? Deus não nos dar o que nós merecemos? Significa Deus não nos dar o castigo dos nossos pecados. Isso é misericórdia. E a gente pode desfrutar dessa misericórdia todos os dias, porque o castigo foi sobre Jesus na cruz. Ele pagou o castigo, Ele pagou o preço por nós. Agora, graça, a gente pode entender como Deus nos dando de presente o que nós não merecíamos, porque nós não merecíamos a salvação, mas Deus ainda assim derramou a salvação sobre a nossa vida. Dá um amém no seu lugar. E aí se você for lá para o Gênesis, no capítulo 1, Gênesis capítulo 1, você vai observar o seguinte texto, a partir do versículo 26, nós vamos ler o 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha que interessante, Deus, Ele criou tudo por comando de voz. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja separação entre a terra e as águas, e houve separação entre a terra e as águas. Tudo Deus foi criando por comando de voz, mas chega um momento que Deus coloca a mão na massa, que era o momento que Deus molda o homem do pó da terra. E ali acontece algo maravilhoso, algo lindo, algo interessante. Deus sopra o fôlego de vida naquele boneco inanimado. E naquele momento, o ser humano passa a existir. O primeiro homem, Adão. Olha que coisa maravilhosa. Então, logo de cara, a gente já quebra uma falácia, que dizem que você é fruto do acaso, que o ser humano é só um animal racional, ou talvez um animal um pouco mais racional. Não, você é a primazia da criação. Você é a parte especial da criação, meu irmão, você é a cereja do bolo. Deus colocou a mão, soprou o fôlego de vida. Deus não soprou o fôlego de vida sobre os animais, sabe por quê? Porque o fôlego de vida é o que faz com que você tenha alma, espírito. É por isso que você está vivo, é por isso que você sabe que você está vivo, é por isso que você tem consciência que você está aqui. Deus soprou o fôlego de vida sobre nós, dá um amém no seu lugar. Sabe o que é isso? Graça. Isso é graça de Deus, é Deus sendo gracioso com o ser humano. E aí Deus cria o homem, e depois de um tempo, Deus vê que o homem estava meio na bad, e fala assim, bom, agora está na hora dele casar, não é verdade? Bota o homem para dormir, tira uma costelinha do homem, segundo o livro do Gênesis, faz a mulher, e aí, de repente então nós temos Adão e Eva, glória a Deus pelo casamento, e o homem vê a Eva e fala, nossa, obrigado, Senhor Deus. E aí a gente tem então o casal perfeito, criado perfeitamente, sem pecado, sem erro. E o plano de Deus era para que o ser humano vivesse de forma linda e maravilhosa no jardim que Ele criou. E quando você lê lá o livro do Gênesis, você vai ver como o jardim era maravilhoso, lindo, o lugar onde Deus escolheu começar a humanidade, o jardim do Éden, lindo, maravilhoso. E aí acontece algo muito interessante, no jardim do Éden, Deus coloca uma árvore, presta atenção, que nessa parte aqui tem algo muito maravilhoso. Olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9, o Senhor Deus plantou no jardim do Éden, para os lados dos leste, e ali colocou o homem que havia criado.
O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Presta atenção, você bem sabe que essa árvore do conhecimento do bem e do mal era a árvore que Adão e Eva não deveriam comer do fruto. E aí, se você não sabe, eu sou o líder do Ministério Multi, o Ministério de Adolescentes aqui da igreja, o ministério mais incrível, mais maravilhoso que eu poderia liderar, é muito legal. E os adolescentes fazem perguntas incríveis, maravilhosas. Uma vez um adolescente perguntou assim para mim: Davi, por que Deus colocou a árvore? Não era mais fácil ele ter feito sem árvore? A gente estava de boa agora no jardim até agora. Uma pergunta justa, é uma pergunta justa. Por que Deus criou a árvore? E a resposta é muito simples. Eu gosto de dar essa resposta de uma maneira semelhante que o pastor Fabiano pregou no culto das 5. Eu sou casado com a dona Jamila, está aqui na primeira fileira. Nós nos casamos no dia 14 de abril de 2018. 3 anos de casamento. A Jamila casou comigo porque ela quis. Ela casou comigo porque ela escolheu. Ela casou comigo porque ela me ama. Eu casei com ela porque eu amo ela. Isso é uma coisa maravilhosa, certo? Agora pensa comigo uma coisa. Se a Jamila tivesse casado comigo, eu sendo o único homem da terra, ela teria casado comigo por amor ou ela teria casado comigo por falta de opção? Eu ia viver o resto da minha vida com esse sentimento. Da mesma forma, presta atenção, olha só, da mesma forma no Jardim do Éden. Deixa eu te falar um negócio. Se Deus não desse a opção, o ser humano serviria a Deus simplesmente por obrigação. Agora, a partir do momento que Deus coloca a árvore no meio do jardim, essa é uma prova de amor, é uma prova de liberdade de agir. Deus não obriga, presta atenção, Deus não obriga ninguém a servi-lo. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Todo mundo vai arcar com as consequências de suas decisões. Aqueles que querem servir a Deus, amém. Aqueles que não querem servir a Deus, amém também. Cada um vai arcar com suas consequências, mas Deus não obriga ninguém. Senhor Jesus não chegou aqui e falou assim: agora, olha só, todo mundo aqui no rolê é obrigado a me seguir. Caso contrário, vou mandar um meteoro e acabar com tudo. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Jesus Cristo falou o seguinte: aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz e me siga. Então preste atenção, o poder de escolha, a liberdade de agir é uma prova de amor do Senhor Deus para com o ser humano. Sabe como eu posso chamar isso também? Graça. Dá um amém no seu lugar. Mas aí algo acontece, você sabe o que acontece. Gênesis capítulo 3, talvez um dos capítulos mais importantes da Bíblia, se não o mais importante, porque faz com que a gente compreenda o resto da palavra de Deus. Algo acontece em Gênesis capítulo 3, aparece a serpente. A gente não sabe se era uma cobra possessa por demônio, se era Satanás encarnado, isso não muda para nós, o que muda é que era o diabo. E é interessante parar para pensar que quando o diabo começa a conversar com a Eva, ela não se assusta. Deixa eu te falar um negócio, já parou para pensar que o pecado corrompeu toda a humanidade por causa de uma conversa? Cuidado com as suas conversas, meu irmão. Cuidado com as suas conversas, minha irmã. Cuidado com o teor das suas conversas. Cuidado com quem você anda conversando. Ah, Davi, mas não dá nada não. Eu só estou mandando mensagem. Eu não fiz nada. Tudo começa com uma conversa. E uma conversa pode te levar para o pecado. Cuidado, vigia as suas conversas e vigia com quem está conversando, meu irmão. O pecado entrou na humanidade por causa de uma conversa maldita. E aí a Eva acreditou na mentira de Satanás. Presta atenção, ela acreditou na mentira de Satanás. E ali naquele momento então, ela convence o Adão a fazer a mesma coisa. Eles comem o fruto proibido. E naquele momento o pecado corrompeu toda a humanidade, todo o cosmos. Tudo agora se corrompeu por causa daquela atitude. Por causa que a Eva começou uma conversa errada com a serpente. Por causa que o Adão estava do lado, não falou nada, ficou calado. Foi conivente com o pecado. E aí agora o pecado corrompe todo o cosmos. E é interessante pensar que, num determinado momento, quando eles percebem que eles pecaram, eles olham e eles percebem que eles estão nus, eles percebem que eles estão sem roupas. Então eles fazem roupas de folhas para si. Presta atenção, eles fazem roupas de folhas para si. Guarda essa informação, que essa informação é importante. Deus então, como sempre fez, chega na viração do dia,
Porque como eu já falei, Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus de relacionamento. E Deus chega na viração do dia, e Ele chega no jardim do Éden, para procurar Adão e Eva. Lembrando que Deus é onisciente, Ele já sabia o que tinha acontecido. Mas presta atenção, o que Deus fala diz respeito diretamente à sua graça. Porque Deus poderia chegar gritando e falando: o que é que vocês fizeram? Que absurdo, acabou tudo. Mas olha o que Deus fala assim: Adão, onde você está? Presta atenção nessa pergunta, onde você está? Sabe o que é isso aqui? Isso é graça de Deus, porque Deus estava se importando com o ser humano, queria saber onde o ser humano estava. Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus do amor, Ele nos criou, Deus quer se relacionar com você. O problema é que quando a gente peca, a gente faz igualzinho Adão e Eva, sai correndo, tenta se esconder de algum lugar, como se Deus não pudesse nos achar. A gente foge, de repente a gente fica com vergonha até de ouvir louvor no carro, muda a música, porque eu estou em pecado, meu Deus. Para de fugir de Deus, meu irmão. Corre para os pés do Senhor Deus. Se arrepende dos seus pecados, porque existe graça. Deus vira para Adão e pergunta: onde você está? Você conhece a história? O Adão coloca a culpa na Eva, a Eva coloca a culpa na cobra, e no final das contas, deu tudo errado. Mas naquele momento, no dia mais terrível da história da humanidade, no dia mais terrível da história do universo, Deus anuncia a vinda do Cristo. Olha isso. Gênesis capítulo 3, versículo 15: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Sabe o que isso aqui significa? A gente já falou sobre isso. Isso significa proto-evangelho, uma anunciação daquilo que iria acontecer. No dia da queda, no dia que o ser humano pecou, no dia que todo o cosmos se corrompeu, Deus olha e Deus já anuncia a saída, Deus já anuncia a solução, Deus já anuncia a salvação, no mesmo momento, no mesmo dia. Sabe por quê? Porque não importa o que está acontecendo, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a salvação, Ele sempre foi a salvação, e Ele sempre será a salvação. É por isso que as pessoas no Velho Testamento, elas eram salvas olhando para frente. Como assim olhando para frente? É muito simples, eles olhavam para o Cordeiro que havia de vir. Nós olhamos para o Cordeiro que já veio. Eles olhavam para a promessa do Cordeiro que haveria de vir. Sabe por quê? Não existe salvação fora do Cordeiro. E glória a Deus pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pelo Cordeiro que tirou os meus pecados, pelo Cordeiro que tirou os seus pecados. No dia certo, no tempo certo, o Espírito Santo gerou na barriga da Maria o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, isso foi de graça. Glória a Deus porque nós podemos desfrutar dessa salvação. O que seria de nós? O que seria de nós se o Senhor Jesus Cristo não tivesse olhado para nós com olhos de graça? Desde o jardim do Éden, meu irmão, foi de graça, foi de graça. E hoje nós podemos viver, nós podemos olhar e falar: Deus, obrigado porque o Senhor tirou os meus pecados. Eu não conseguiria tirar os meus pecados, eu não conseguiria parar de pecar, mas por causa do Teu Santo Espírito, a graça me alcança, a graça me encontra, e agora eu sei que eu vou viver contigo eternamente na Nova Jerusalém. Foi de graça. Sabe o que acontece ali que é muito interessante? Acontece algo maravilhoso. Lembra que eu falei? O ser humano fez roupas de folha. Sabe por quê? Quando a gente erra, quando a gente peca, a nossa tendência é tentar arrumar do nosso jeito, é tentar fazer da nossa forma alguma coisa, alguma solução. Então a gente conta uma mentira, e aí para a gente tentar fugir dessa mentira, a gente conta outra mentira, e aí a gente conta outra mentira, e conta outra mentira, e de repente vira uma bola de neve, porque a gente está tentando fazer, sabe o quê? Roupa de folha. Roupa de folha ia ficar seco, ia cair, daqui a pouco eles iam precisar fazer roupa de folha de novo, e aí talvez eles iam ter que tentar trocar a folha, para ver se outra roupa resolvia, e Deus vira e sabe faz o quê? Dá roupa de peles de animais para eles, uma roupa que iria protegê-los, uma roupa que iria aquecê-los. Sabe o que é isso? É graça de Deus. Graça de Deus, porque nós não conseguimos resolver os problemas, e nós não conseguimos resolver as consequências dos nossos pecados, mas Deus sim, Deus pode, e é Ele que faz. E é muito interessante porque essas peles de animais, para muitos estudiosos, para muitos teólogos sistemáticos, isso aqui é o primeiro sacrifício
a Deus. É a primeira forma que Deus estava ensinando eles a adorar, porque logo depois no capítulo 4, você tem ali, quando Caim e Abel vão entregar suas ofertas para o Senhor Deus. Você conhece a história, e a gente não tem em nenhum momento na Bíblia, Deus ensinando isso para Adão e Eva, para eles passarem isso para os seus filhos. Logo, compreende-se que essas roupas de pele foram o primeiro sacrifício, a primeira forma que Deus estava ensinando, Deus estava mostrando para eles o que haveria de acontecer. Sabe por quê? Porque naquela época, no Velho Testamento, os animais eram sacrificados para a expiação dos pecados, ou seja, para o perdão dos pecados. Agora, aquele cordeiro ali que eles sacrificavam, não era o cordeiro perfeito. O cordeiro perfeito foi o Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou por nós na cruz do Calvário. E agora nós não precisamos mais, porque o sacrifício foi perfeito e suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente, e agora o sangue derramado na cruz nos lava, nos limpa e nos tira de toda acusação. Então é por isso que eu falei no começo, meu irmão, que você não tem que ter medo do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não pode te acusar, porque quando ele olhar para você e tentar apontar o dedo para você, você repreende ele em nome de Jesus, fala: eu fui salvo pela graça do meu Senhor. Não existe acusação, nada pode te separar do amor de Deus, e isso é de graça. Nada pode te separar do amor de Deus. Lembre-se de quem você é, lembre-se do sacrifício que Jesus fez por você, e a sua vida vai mudar. Romanos, capítulo 5, versículo 15, até o versículo 21. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, o Senhor Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Dá um amém no seu lugar? Deixa eu te explicar um negócio, e eu vou finalizar com isso. Quando a gente peca, nós estamos ofendendo o Senhor Deus. O nosso pecado nos afastou de Deus. Então a gente precisa parar com esse negócio de quando a gente peca, a gente está devendo para o diabo, porque isso não é verdade. O nosso pecado fez com que a gente ficasse devendo para o próprio Deus. Uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Jamais. Nós jamais poderíamos pagar a nossa dívida para com Deus. É exatamente por isso que Ele envia o Senhor Jesus, porque a dívida que nós não poderíamos pagar, Ele pagou. Porque a justiça que nós jamais iríamos alcançar, Ele alcançou. A santidade que nós sozinhos jamais iríamos alcançar, Ele alcançou. Então presta atenção, o livro de Romanos, ele é escrito numa linguagem maravilhosa, uma linguagem de direito, uma linguagem forense. Eu acho isso incrível, maravilhoso. Sabe por quê? Porque nos dá a ideia de Satanás nos acusando, e Satanás apontando o dedo para nós. Mas quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, Ele não vê as nossas transgressões, mas Ele vê a justiça de Jesus em nós. Jesus Cristo te justificou e agora pagou a sua dívida. Então agora você não deve mais nada para Deus. E além da nossa dívida paga, nós ainda podemos desfrutar de dons espirituais, de bênçãos, de cura, de manifestação de milagres, de tantas coisas que o Senhor Jesus nos prometeu. Então além de pagar a nossa dívida, Ele ainda nos deu crédito. Dá um amém no seu lugar. E aí você pode estar olhando para você, porque
Essa mensagem sobre graça é exatamente para gerar em você uma autoanálise, um raio-x. E a gente olha para dentro de nós, e a gente vê muito pecado, a gente vê muita coisa errada, e a gente fala, meu Deus. E é aí que a gente tem que olhar para a graça e falar, Deus, me perdoa, Deus, me ajuda. Talvez você está aqui, e talvez você ainda não tenha certeza da sua salvação. Talvez você fale, Davi, olha, eu não me encontrei com essa graça. Eu não fui salvo. Mas a salvação está disponível para você nesta noite. Abra o seu coração, deixa a graça te encontrar. A graça do Senhor Jesus Cristo está escancarada na sua frente. A salvação está diante de você. Escolha servir a Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Escolha se afastar do pecado. Escolha se santificar. É tempo de conversão, é tempo de avivamento. E essa é a verdadeira mensagem da graça, que nós, os filhos de Deus, devemos pregar. Então, que cada vez mais você possa fazer essa autoanálise, você possa olhar para dentro de você, e você possa lembrar de quem você é, e lembrar de quem Jesus é, porque quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós sabemos que Ele é santo, que Ele é digno de todo louvor e adoração, que Ele é o alfa e o ômega, que Ele é o início e o fim, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o soberano, que Ele é o rei dos reis, e que Ele voltará para buscar a sua igreja. Fica de pé no seu lugar.